Esse que é, sem dúvida, um dos grandes e maiores santos da Igreja. Deus, em cada momento da história da humanidade, da Igreja, envia um santo providencial para aquele tempo. E naquele tempo, o século XIII, São Francisco, junto com muitos outros santos daquela época, foram uma luz para a Igreja no seu tempo. Celebrar o novenário, celebrar a festa de um santo, deve ser para nós um pedido a Deus, de um desejo profundo, de uma abertura do coração, para que nós, olhando o exemplo de suas vidas, desejemos também seguir e imitar os seus passos, sabendo que é possível também para nós alcançar a graça, a alegria da santidade em nossas vidas, cada um no seu estado de vida ao qual foi chamado por Deus. São Francisco de Assis, Francesco, um jovem que com apenas 21 anos começa a experimentar o chamado de Deus na sua vida, de uma família nobre da cidade de Assis, na Itália, na região da Perúgia. Ele, sobretudo, depois de uma experiência, ao tornar-se cativo por um ano, prisioneiro de guerra por um ano, e em meio a essa prisão, tendo em mãos um evangelho de São Mateus traduzido na sua língua italiana. Naquela época não era fácil ter acesso à palavra de Deus na sua língua de origem. Normalmente os livros sagrados estavam em latim, ou então nos originais grego e hebraico. E São Francisco, naquela experiência da prisão, na experiência da meditação do Evangelho, sobretudo do Sermão da Montanha, dos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, São Francisco começa a experimentar essa presença de Deus, essa presença de Cristo na sua vida. E mesmo depois, trilhando o seu caminho, desejando servir a Deus de alguma maneira, mesmo como cavalheiro, porque estava destinado a tornar-se um cavalheiro. Seu pai, que era vendedor de tecidos, que era de família nobre, entre a Itália e a França, estava desejoso que seu filho também lograsse as honrarias daquele tempo. De repente, uma voz interior, uma voz estranha, começa a falar no coração de Francisco de uma forma mais extraordinária. De modo que aquela voz incômoda começa a se tornar tão forte que começa a vencer Francisco e ele não resiste mais a essa palavra. Quando decide, então, chamado por Deus a abraçar a vida de pobreza, a renunciar aos seus bens, primeiramente orando na capelinha de São Damião diante do crucifixo, escuta aquele crucifixo falar para ele: vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. E Francisco, pensando primeiramente com essa locução interior, que é quando se escuta a voz de Deus interiormente, não como um pensamento próprio, mas como uma verdadeira manifestação da voz de Deus a nível interior da pessoa, São Francisco começa a reconstruir aquela capela de São Damião. Depois ele vai entender que essa reconstrução era algo maior. E depois, irritado seu pai pela sua escolha, chamado a fazer uma escolha definitiva, o pai de Francisco, quando eu fui em Assis, me chamou muita atenção. Quando entrei na casa de São Francisco, onde São Francisco viveu, a casa de seus pais, tem ali um lugar, como se fosse do tamanho um pouco maior que esse altar, com um portão de ferro, um lugar para colocar ele numa corrente. O pai de Francisco achou: meu filho está louco, querer abandonar as honrarias, querer abandonar o título de cavalheiro, de nobreza, querer abraçar a pobreza, viver com esses pobres, miseráveis, medíocres de Assis. Meu filho está maluco, Até os frades, nas canções muito antigas, cantavam entre eles, Francisco ficou biruta, Francisco ficou lelé, da cuca, da cuca, da cuca, ficou louco, Como pode um homem com tanta promessa, de grandeza querer assumir tal vida?
Quando o pai, recorrendo ao sacerdote do lugar, que era como um pai espiritual para Francisco, para tentar removê-lo dessa loucura, depois com o bispo Guido, que era o bispo que acompanhava e ajudou São Francisco, em meio à praça, aquela cena um pouco patética que acontece, em que o pai exige que São Francisco publicamente se retrate e peça desculpas. São Francisco aparece, se fica completamente despido, tira suas roupas e diz: se tu como meu pai não me aceitas no chamado de Deus, pois a partir de agora só tenho um único pai, o Pai Celeste. E a partir daquele momento São Francisco renuncia à nobreza, renuncia aos títulos familiares e vai viver como um pobre mendigo pelas ruas de Assis. Mas esse chamado de Deus a abraçar a pobreza é também igualmente um chamado para anunciar e pregar o Evangelho. São Francisco começa a despertar já na juventude, isso está por volta dos seus 25 anos, a perceber uma preocupação, uma atenção para com a sua salvação eterna, de perceber e acolher no seu coração que a figura desse mundo passa, de que nós devemos nos preparar para uma outra vida maior, mais bela e especial, que os títulos, as nobrezas desse mundo não são nada diante da glória que Deus nos preparou. Por isso que São Francisco, em muitas imagens, traz uma caveira, um crânio junto aos seus pés, que era uma prática monástica de antigamente, que o monge, quando entrava no mosteiro, ele recebia um crânio, normalmente um crânio de um dos irmãos, uns frades, que já haviam morado antes no convento, para dizer: os irmãos que entraram aqui antes de ti, agora são apenas ossos, Recorda-te de que tu também passarás, e o teu crânio será entregue a outro, para que também se recorde que essa vida passa. E São Francisco entra nesse mistério. Não demora muito para que muitos passem a segui-lo. Forma um grupo dos 12. Primeiramente ele vai a Roma encontrar-se com o Papa, e de modo extraordinário o Papa Inocêncio, quando o vê, naquela época era uma febre de surgimento de congregações, de comunidades, mas também um tempo de muitas heresias e também de muitas ordens que se levantavam contra a igreja. Naquela época também vai ter os santos dominicanos. São Francisco vai conhecer São Domingos Sávio, fundador dos dominicanos, e outros santos. E quando Francisco se coloca diante de Deus, sentindo que ele precisava de uma autorização do Papa para anunciar, para pregar o Evangelho, para poder chegar com mais liberdade nas paróquias e pedir aos párocos que pudesse pregar, São Francisco pede ao Papa essa autorização. E é interessante que o Papa, acostumado a receber tantos loucos, mas não loucos sadios, loucos mesmos que se achavam grandes santos, que apresentavam regras escritas e vinham louvar diante do Papa aquela regra impressionante, já se apresentando como grandes santos angélicos. São Francisco chega com vestes rudes, com a regra que ainda não existia, mas simplesmente pedindo para poder pregar o Evangelho e a pobreza. E com surpresa, quando o Papa lhe revela que ele, na noite anterior, o Papa havia tido um sonho, em que sonhava com a igreja, com a Basílica de São João do Latrão, que é a catedral do bispo de Roma, do Papa, estava caindo em ruínas, e de repente aparecia um pobre frade, vestido com vestes rústicas, rudes, e com sua mão sustentava a Basílica, e a Basílica não caía. E tão logo, Papa Inocêncio III percebe que aquele santo, aquele frade, era Francisco, era aquele homem que estava diante dele. E lhe dá a bênção, a autorização, e lhe diz: quando sintas que é o tempo de Deus, retorne aqui novamente. São Francisco depois retornará, quando consegue formar o grupo dos 12, onde vão estar ali artistas, nobres, vai estar também 2 sacerdotes. E ele volta e recebe a aprovação da sua regra. Então logo toda a Itália, a França, a Alemanha, a Espanha vão se encher dessa presença desses pobres que andavam pelas ruas, que viviam do que comiam, do que recebiam a cada dia.
que agradeciam, até mesmo quando em alguns casos, quando eles saíam pelas ruas, pelas casas pedindo esmolas. Houve casos em que um homem, sobretudo, colocou na vasilha de esmola um rato morto, né? E São Francisco igualmente agradeceu com toda a humildade, não se revoltou, e aquilo escandalizou aquele homem que depois se tornará um deles. E São Francisco, caminhando pelas ruas de Assis e do mundo inteiro, grandes homens irão se unir a ele, né? E aqui, de modo muito especial, na nossa cidade, nós temos duas paróquias que são dois santos contemporâneos, né? Porque Santo Antônio, que é da nossa paróquia vizinha, foi também franciscano. Primeiramente entrou na ordem agostiniana, depois, tomado por uma certa vaidade, mas que já era uma luz de Deus, entra no barco para ir evangelizar no Marrocos, porque ouvia escutado falar, né? Ou melhor, vendo esses mártires que voltavam, se impressiona, né? E quer se tornar também franciscano para ir até o Marrocos evangelizar. Acaba não indo, o navio naufraga e ele consegue se encontrar também com Francisco na Itália, quando o seu navio naufraga na Sicília. E esse encontro de dois santos, quando depois Santo Antônio, que era um grande teólogo, um doutor da igreja, os irmãos pedem que ele possa ensinar teologia. São Francisco reluta por um tempo, né? Não há tempo de fazer as leituras aqui, mas quem tiver acesso às fontes franciscanas, como é bonito ver os diálogos de São Francisco com Santo Antônio, sobretudo quando São Francisco lhe escreve um bilhete autorizando Santo Antônio a ensinar teologia aos irmãos, mas sempre tendo cuidado de não esquecer da pobreza evangélica. São Francisco nos ensina esse caminho. Nas ordens religiosas, os religiosos abraçam o voto de pobreza, castidade, obediência. A castidade como esse modo de vida, o celibato, seja sacerdotal ou da vida consagrada, onde o homem e a mulher não se casam nem se dá em casamento, como um sinal de uma vivência já aqui na terra, uma antecipação de qual será o nosso estado de vida no céu. Por isso que o celibato é tão odiado, né, pelos inimigos da igreja e pelos demônios, porque o celibato, a vida consagrada, celibatária, é uma antecipação da vida, do estado de vida do céu. A obediência, como a união, é essa obediência de Cristo ao Pai, que se entrega em sacrifício de amor. E a pobreza, como essa confiança e abandono a Deus, de que sabemos que o Pai sabe de todas as coisas, sabe do que temos necessidades. Mas para Francisco, a pobreza assume um sentido mais profundo na ordem franciscana. A pobreza não é só um meio de santificação da vida religiosa. Para Francisco, a pobreza é o próprio objetivo também da sua consagração. Tanto é que nos seus escritos, no Divino Comércio, né, Sacrosanto Comércio, que ele vai descrever o casamento dele com a santa pobreza. A pobreza para ele se torna a sua esposa, a esposa pobreza, por meio da qual ele se unirá a Deus de modo mais profundo e definitivo, em que não ter bens materiais será um grande sinal de união a Deus, de união a Cristo, que se faz pobre. Por isso São Francisco venera tanto o mistério da encarnação, na qual ele vai ver na encarnação de Cristo essa máxima da pobreza. Ele que, sendo rico, se fez pobre para santificar-nos e enriquecer-nos espiritualmente. Faço-me pobre materialmente de bens, para fazer-me rico espiritualmente. E depois, dois elementos da vida de São Francisco que são muito marcantes, né? São Francisco, uma vez, estando a caminho de Riete, da cidade de Riete, pede aos irmãos que possam ir à frente, porque ele sentia no coração a necessidade de estar em retiro e oração. E ele vê uma gruta no alto do monte, e ele entra nessa gruta, semelhante ao profeta Elias, para lutar contra os ruídos, os barulhos do mundo que ainda existiam no seu coração.
E diz que ele buscava, nesses dias de retiro, encontrar dentro dele todas aquelas regiões que ainda não haviam sido redimidas pela cruz de Cristo. Todas as realidades dentro do seu coração. São Francisco, que levou por um tempo uma vida um tanto devassa, uma vida de muita entrega aos prazeres, às satisfações, aos desejos de nobreza e de grandeza. Luta interiormente para unir-se a Cristo no mistério da encarnação, da pobreza de Cristo. Esse Cristo pobre, servo e humilde, a qual Francisco quer se identificar de forma absoluta. E esse é um mistério da vida de Francisco, né? Francisco não só amava os pobres, como nós costumamos ver, e é verdade. Francisco amava a pobreza em si. Ele não só se aproximava dos pobres, ele se fez pobre e encontrava alegria e satisfação na pobreza, sabendo que era uma forma de saber, de conscientizar-se do quanto é certo que esse mundo passará, de que a figura desse mundo passará. E ele, nessa gruta em Rieti, aprofunda ainda mais a sua experiência com Deus, buscando nos ensinar isso, de que a nossa vida, meus irmãos, como cristãos e cristãs católicos, não é simplesmente um viver devoções exteriores, não é somente celebrar ritos, mas é uma busca sempre maior de união com Cristo, de união com Deus, de luta contra os nossos pecados, contra os nossos vícios, contra os nossos defeitos, que nos afastam de Deus e que podem, inclusive, colocar em risco a nossa salvação eterna. Hoje me estranha muito que as pessoas pouco reflitam e busquem essa dimensão da vida cristã. Me chama muita atenção, sobretudo, o fato de que muito pouco se confessa hoje. Pouquíssimas pessoas buscam o sacramento da confissão. Vejo que muitas pessoas comungam a Eucaristia na Santa Missa, mas essas pessoas que comungam, muito pouco, talvez não chegue a 10%, têm a consciência da necessidade da confissão, de que eu devo buscar estar em estado de graça, de que eu devo fugir dos pecados, sobretudo dos pecados graves, dos pecados mortais, que me afastam, que me colocam em risco a minha salvação eterna. E uma vez superados os pecados graves, trabalhar também para não cair recorrentemente nos pecados veniais. Mas parece que já não necessita falar sobre isso, porque parece que já não existe mais pecado, parece que não existe mais risco de condenação eterna. Vemos quantos grupos por aí dizendo, não, Deus é bom, todos irão para o céu, né? Um tempo desse eu tive uma briga com um professor na teologia, porque ele veio dizer que não, se Deus é bom, Ele não permitirá que ninguém vá para o inferno. Deus é bom, todos se salvarão, né? Dizia, professor, isso é o que se prega na Umbanda, em outras seitas, que não cabe aqui mencionar essas coisas. Existe o risco da condenação eterna, por isso nosso Senhor morreu na cruz. Se nossa salvação não corresse risco, Deus Pai teria sido um tirano cruel que fez nosso Senhor morrer inutilmente na cruz. Mas esse mistério da luta pela nossa salvação, que impressionou Francisco, que contemplou Jesus na cruz, via nosso Senhor em sua paixão e caminhava pelas ruas sofrido, dizendo, o amor não é amado. Nós dizemos que amamos a Deus, que somos devotos dos santos, mas com que empenho estamos realmente buscando nos converter? Com que empenho realmente estamos buscando nos santificarmos diante de Deus? Deixar de lado os meus vícios, buscar o sacerdote com frequência para me confessar, para trilhar esse caminho espiritual, porque a confissão e a Eucaristia são as duas balizas que indicam a consciência de caminhada da vida cristã. Uma pessoa que não se confessa, e ouso dizer que não se confessa com frequência, ainda não tem uma boa consciência do seu caminho espiritual.
É impossível ter uma boa consciência da vida espiritual se não nos confessamos, né? Eu não sei como uma pessoa consegue passar mais do que 1 mês ou 2 meses, pelo menos, sem se confessar. A palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia, quanto mais nós que somos pobres pecadores. E São Francisco entrou nesse mistério e nos chama para esse mistério, porque se nos convertermos, se nos santificarmos, cada um no seu estado de vida, eu como sacerdote, outros como religiosos, religiosas, outros como esposo e pai de família, como esposa e mãe de família, como jovem, como criança, como ancião. Se não nos transformarmos, se não nos deixarmos transformar por Deus, não daremos fruto algum nesse mundo. Mas se nos deixarmos transformar por Deus, e olhar para os nossos vícios, que temos prazer em nos manter em eles, e dizer: hoje, iluminado pela graça de Deus, pelo testemunho de São Francisco, quero iniciar uma caminhada de vida verdadeira. Quantas coisas se transformarão em nossa vida? Se você é pai e esposo, você se sentirá cada vez mais chamado a ser fiel à tua esposa. Irá jogar fora, irá deixar de lado contatos com mulheres, com pessoas que você sabe que pode colocar em risco a tua fidelidade. Se perdes tempo com outras coisas, passarás a se dedicar mais à tua esposa e aos teus filhos. E tu serás para a tua casa uma alegria e uma felicidade. A tua esposa, os teus filhos olharão para ti e dirão: Senhor, que bênção o Senhor me deu de ter um esposo e pai santo dedicado a nós. A esposa, a mesma coisa, será alegria para o seu marido. O sacerdote será alegria para a sua paróquia, a sua comunidade. Você, como jovem, será alegria para os teus pais, para a tua casa, porque deixará de dar preocupações inúteis e desnecessárias. E todos buscando se aproximar cada vez mais de Deus, aproximaremos-nos todos mais de Deus. Mas para isso é exigido conversão e santificação. Palavras não bastam. São Francisco dizia: vamos evangelizar. E entrava numa comunidade, dava a volta inteira, não dizia uma palavra, e os irmãos diziam: mas o Senhor não nos disse que iríamos entrar aqui nesse povoado para evangelizar? Ele dizia: já evangelizamos com a nossa vida e o nosso testemunho. E para terminar, há uma realidade muito bonita da vida de São Francisco. Ele que, ao fim da sua vida, pelos 40 anos, recebeu as chagas de Cristo, o primeiro santo estigmatizado, né? Muitos acreditamos que São Paulo Apóstolo também recebeu os estigmas. Não sabemos se São Francisco já tinha os estigmas invisíveis, né? Como aconteceu com Santo Padre Pio, que 10 anos antes de receber as chagas visíveis, já as possuía de forma invisível, e sofreu muito porque não queria que as pessoas soubessem que ele trazia no seu corpo os sofrimentos de Cristo, da paixão. Mas São Francisco, enquanto fazia um jejum de 40 dias, fazendo a quaresma de São Miguel, porque foi ele que criou a quaresma de São Miguel, né? Dentre essa quaresma recebe os estigmas. Passa pouco tempo, apenas cerca de 2 anos com ela. E São Francisco se torna essa imagem de Deus. E os santos, por onde passam, se tornam uma presença impressionante da vida de Deus. Santa Clara de Assis, que escutando suas pregações na Catedral de Assis, tão logo seguiu o seu caminho, né? Num dos filmes de São Francisco tem uma cena muito bela logo no início, né? Acho que é o filme de Ennio Morricone, que fala que passa São Francisco caminhando na relva molhada, né? E vai deixando aquelas marcas, né? Aquela pisada molhada que fica no chão. E vem Santa Clara como que brincando, né? Tentando pisar nos mesmos passos, né? Onde São Francisco está pisando. E São Francisco olha para trás, vê Clara e lhe diz: estás seguindo os meus passos, Clara? E Santa Clara olha com ternura para Francisco e diz: não, Francisco, estou seguindo outros passos. Por meio dos teus passos, eu encontrei os passos de Cristo.
Meu irmão, o exemplo dos santos, conhecer a vida dos santos, deve ser para encher o nosso coração desse fogo, desse desejo de também entrar nessa marcha dos santos, dessa alegria de ser verdadeiro amigo e amiga de Deus, porque se não nos santificarmos, se não lutarmos contra as nossas misérias, não somos verdadeiros amigos de Cristo. E São Francisco, na sua morte, perto de sua morte, tinha em Assis uma montanha que era um abismo, de onde ali se jogavam, se precipitavam, eram precipitadas as pessoas que eram condenadas à morte. E aquele lugar era chamado naquele tempo de a garganta do inferno. E os condenados à morte eram jogados dali, caíam, lá no fundo do abismo. E São Francisco dizia para os seus irmãos: eu, quando morrer, quero ser sepultado ali, onde eles caem, porque eu não sou melhor que estes meus irmãos. Tão grande a humildade e pequenez de Francisco. E ele, de fato, é sepultado naquele lugar. Hoje, quando vamos a Assis, tem a basílica principal. São 3 basílicas, uma por cima do outro. A primeira, a segunda e a atual que temos hoje. E vamos entrando e descendo os degraus, é muito interessante. E lá embaixo, quando chegamos lá no fundo do abismo, está o sepulcro de São Francisco, um altar, uma parte redonda, os ossos dele no centro, apenas pedras, tudo muito rústico, muito digno de São Francisco. E ao redor vários outros túmulos que são dos seus primeiros irmãos que o seguiam. Entre eles Frei Mansueto, que eu gosto muito, que é o nome do meu pai. E ali está São Francisco sepultado. E o Papa, na época, comentando essa realidade, disse: vejam, meus irmãos, que maravilha. Por onde passa um santo, tudo é transformado. Como diz o Salmo 62, por onde passa o Senhor, faz brotar até pastos no deserto. Por onde pisa um santo, tudo é transformado. Toda a realidade é transformada. Aquele lugar é iluminado, é tocado pela presença de Deus. E o Papa dizia: veja que maravilhoso isso. Por onde passa um santo, até mesmo um lugar que era a garganta do inferno, se torna um verdadeiro paraíso. Os santos têm o poder de transformar o mundo, porque esse é o mistério de Cristo e da Igreja. Santificar a cada um de nós, para que sejamos no mundo, para que sejamos na nossa paróquia, para que sejamos na nossa casa, lá na tua casa, no teu trabalho, aonde você está, ser uma presença de Deus para esse mundo. Que as pessoas vejam você e digam: esse é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Em você eu posso confiar, em você eu posso partilhar, com você eu posso até chorar as minhas dores, porque vejo em você, meu irmão e minha irmã, uma presença de Deus na minha vida. E é isso que Deus quer realizar, transformar esse mundo pela sua presença e também pela nossa santificação. Vamos agora continuar a nossa Eucaristia. O corpo e o sangue de Cristo, a presença de nosso Senhor, pobre, servo e humilde no altar. São Francisco tão ardentemente adorava a Eucaristia. Foi diácono, mas não aceitou ser ordenado sacerdote, porque não se considerava digno de celebrar a Santa Missa. E eu, como sacerdote, vendo este exemplo, me ponho a tremer. Se um santo como São Francisco não se considerou ser digno de ser sacerdote, não se aproximava da Eucaristia com tanto temor e veneração e adoração, quanto nós também devemos nos aproximar e seguir esses passos, e ver em cada Santa Missa essa entrega do amor que não é amado, do Cristo que ama pela entrega de sacrifício, e olhar Nosso Senhor na Eucaristia e dizer: é assim que eu tenho que amar nesse mundo, fazendo-me oferta, fazendo-me dom, deixando-me ser triturado como trigo de Deus, ofertando-me como alimento e dom de amor para a Igreja e para os meus irmãos e irmãs. Que São Francisco do Céu interceda por nós, peça de Deus a sua bênção para esta paróquia, especialmente no seu novenário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre